Glória a Deus. Vamos ler o texto, meus irmãos, capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Filho, para quem está perto de você, pergunte: você é profeta? Eu não ouvi, não. Pergunte de novo: você é profeta? Agora, então, se prepare, porque os mistérios de Jeová serão revelados a você, Senhor. Capítulo 7, versículo 14 diz: e respondeu Amós, dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Amém? Vamos ser assim. Meus irmãos, antes que eu possa lhes falar acerca da palavra, eu quero nessa noite ser muito grato a Deus pela oportunidade que Ele me concede de poder mais uma vez estar aqui na cidade de Barra da Corda, no estado do Maranhão, mais precisamente na Assembleia de Deus Nação Madureira, igreja cujo eu faço parte dela no estado do Tocantins. Trago o abraço do nosso presidente, pastor Amarildo Martins da Silva, o nosso presidente do campo, pastor José Barros Ramos, presidente da Assembleia de Deus de Madureira, na cidade de Guaraí, no estado do Tocantins. Aproveito o ensejo para cumprimentar o nobre pastor Cobalt e sua digna família, cujos estão na responsabilidade e na condução desta obra magnífica aqui em Barra do Corda. Deus seja louvado por sua vida em todos os aspectos, que faça próspero, fecundo ainda sobre esse mundo. A minha gratidão. Gostaria também de fazer menção da pessoa do amigo, pregador, presbítero Fabrício, que está aqui, meu amigo, sua digna esposa, cantora Monteiro, que acabou adorando aqui para Jesus. Deus seja louvado por sua vida, meu nobre companheiro. É uma honra poder estar aqui nessa oportunidade, congregando com vocês, e me sinto honrado em poder ter sido recebido por vocês em sua residência. Deus abençoe. Glória a Deus. Quem veio para receber de Deus? Agora, quem trouxe alguma coisa para o culto? Deixa eu ver quem trouxe. Uma das primeiras coisas a entender é que igreja não é lugar só de receber, é lugar de trazer. Vou logo dizendo: não tem culto bom para quem passou o dia todo no WhatsApp, não tem culto bom para quem não cantou o hino da harpa, não leu o versículo da Bíblia, não tem culto bom para quem passou o dia fofocando, falando mal da vida alheia. Não tem culto bom para quem passou a noite inteira jogando no TikTok, brincando no Kawaii, olhando bobagem na internet. Agora tem uma coisa: se você entrou aqui por essas portas dizendo: Jesus, eu trouxe um culto nessa noite na tua bênção. Se você entrou aqui nessa noite com a alma carregada, com o coração cheio, com a mente transformada, eu tenho uma informação para te dar. O dono da casa já chegou aqui nessa noite. O dono da casa já está aqui nessa noite. Agarre na mão de quem está perto de você, o dono da casa. Agarre na mão dele bem forte. Aperte a mão dele até ele dar glória. Aperte a mão dele até aperta. Diga para ele nessa noite: meu irmão, diga bem forte: eu vou decolar nessa noite. Diga: vem comigo. Já estou nas asas do Espírito. E ele já está na casa. Que
Eu preciso ir bem devagar para vocês compreenderem a questão de um porquê um tema tão sério como esse. Não é por acaso que o tema desse aqui nasce, porque todas as vezes que nós falamos acerca de profecias, nós precisamos guardar e ter cuidado, com muita atenção, porque se trata de uma coisa da atualidade, mas também de termos futuros. E por isso, todas as vezes que uma campanha é intitulada como profética, nós precisamos estar atentos e guarde bem isso na sua cabeça. A mensagem que vai transformar a sua vida não é uma hora de relógio, é 30 segundos. É só no estado de WhatsApp. 30 segundos dessa noite é o suficiente para Deus virar a sua vida de cabeça para baixo. É o suficiente para Deus transformar a sua casa, o seu lar, a sua família. Somente 30 segundos. Agora eu não sei em que momento será os 30 segundos desse tempo proposto em que estarei pregando. Pode ser a qualquer momento. E por isso eu peço a sua atenção para que deixe Deus falar nessa noite. Eu já estou aqui imbuído e grato a Deus porque pedi confirmação da minha mensagem quando aquela missionária ali que está aqui no meio, Maria, cantou aquele louvor. O Senhor estava dizendo aqui comigo assentado: estou confirmando a mensagem. Diga ao meu povo que eu vou trabalhar do meu jeito. É só deixar que eu vou trabalhar. Glória a Deus. Amós é um livro pequeno, incluído na categoria dos profetas conhecidos como menores. Apenas 9 capítulos, pouco mais de 145 versículos, com um conteúdo extraordinário. O livro de Amós é de fato escrito em seu ministério, porque o ministério de Amós é um ministério de juízo. Amós vem anunciar ao reino do norte, cujo naquela época, vocês que são leitores da Bíblia sabem, 2 tribos para o sul e 10 tribos para o norte. O reino do sul é conhecido como o reino de Judá. Amós é contemporâneo de 2 profetas de sua época, Jonas e também Oséias. Enquanto no reino do sul o rei é Uzias, no reino do norte o rei é Jeroboão II. Em Judá está Uzias com a sua potência. No reino do norte, na capital Samaria, está Jeroboão. A Bíblia destaca que pelo menos 3 tipos de pessoas nos tempos bíblicos foram ungidos para funções diferentes: reis, sacerdotes e profetas. Repita comigo: reis, sacerdotes e profetas. Vamos lá bem forte no 3. 1, 2, 3 e... Cada um desses tinha um ministério oposto, diferente um do outro. O ministério dos reis. Os reis legislavam as nações, mas também eram levantados para cuidar daqueles a quem Deus levantava para falar acerca da sua palavra. O ministério de reis ainda hoje é visível na igreja, porque tem pessoas que não sabem pregar, tem pessoas que não sabem cantar, mas tem o dom de ofertar, tem o dom de dizimar, tem o dom de contribuir. Os reis eram usados nessa época também com essa função. O ministério de reis ainda é vivido na vida de muitas pessoas. O segundo ministério é conhecido como o ministério sacerdotal. O ministério sacerdotal é especificamente da tribo de Levi, e todos aqueles que foram escolhidos para essa função tinham em encargo em suas costas de representar Deus para o povo. O sacerdote na terra era a boca de Deus falando com o povo. Não era muito diferente dos dias de hoje. A diferença está no acesso ao falar com Deus, que qualquer um pode fazer isso. Porém, o sacerdote ele era responsável por representar Deus diante do seu povo. Quem era o sacerdote nos seus dias? O sacerdote era aquele responsável de pegar do povo e levar para Deus. Era aquele que apresentava sacrifícios em amor ou em defesa do povo. Esse era o ofício do sacerdote. O sacerdote era o responsável por conduzir o rebanho até Deus.
Era uma espécie de ligação entre céu e terra. Estava na responsabilidade sacerdotal. O sacerdote era uma autoridade divina, um representante de Deus sobre a face da terra. A terceira categoria de pessoas é conhecida como profetas. Como? Profeta. O profeta é um ministério um tanto mais sério comparado aos outros dois. Porque o profeta ele não é preso a nada. O profeta não é preso a pessoas. O profeta não é preso a coisas. O profeta era alguém exclusivamente a serviço de Deus, mas para falar aquilo que Deus mandava. Ou seja, enquanto o sacerdote é aquele que pega do povo e manda para Deus, o profeta é diferente. É aquele que recebe de Deus para transmitir ao povo. Eu vou repetir. Enquanto o sacerdote tem a função de pegar do povo para levar a Deus, o profeta tem a responsabilidade de trazer de Deus e apresentar ao povo. Porém, o diferencial é que nem sempre aquilo que o profeta falava era aceitado por aqueles que embaixo estavam. Porque o profeta não foi constituído para agradar ninguém. O profeta não foi constituído para pregar mensagem mamão com açúcar. O profeta não foi constituído para falar só os que meus ouvidos querem ouvir. O profeta era responsável por denunciar, era responsável por falar, era responsável por impelir, era responsável até por agredir com determinadas palavras que Deus colocava em sua boca. O ministério profético não era, de fato, uma função muito fácil. Agora, uma coisa é importante saber: o ministério profético era um ministério honroso, porque às vezes a honra do profeta era tão grande, como Elias, que certa feita profetizou em seu próprio nome, porque o profeta era alguém da confiabilidade de Deus, era alguém que deveria ter uma intimidade entre os céus e a terra. Havia, de fato, na boca de um profeta a palavra dita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nos dias do profeta Amós, já existiam profetas, como eu disse antes aqui em minha fala, homens como Oséias, como Jonas, que daqui a pouco seria enviado a Nínive e pegaria outro destino. Todos sabem dessa história. Porém, por que o profeta Amós é levantado? Eu vou lhe explicar nesse momento, para chegarmos até o versículo 7 do capítulo 3. É que, para se falar acerca desses dois reinos aqui, o reino do sul e o reino do norte, eles vivem, Fabrício, uma coisa em comum: um tempo de fartura, um tempo de riqueza, um tempo de muito dinheiro, um tempo em que Uzias já havia conquistado tudo que queria conquistar sobre a face da terra. É interessante que Amós não é de Israel, Amós é de Judá, mas ele é enviado por Deus de Judá para profetizar na terra de Israel. É interessante também poder falar isso aqui. O mesmo tempo em que Uzias está vivendo um plano bom, está vivendo aquela época de fartura, e ao observar aqui a missionária, vou dizer assim, não me lembro de falar sobre a escassez e o período que ela passou junto com seu esposo. É interessante nós observarmos umas coisas. É exatamente nesse momento que nós conhecemos quem serve a Deus e quem não serve. É exatamente quando o celeiro está vazio. É exatamente quando a água está no corte. É exatamente quando você não tem nenhuma moeda para comprar um caroço de arroz, que se conhece com quem Deus pode contar. Deus não conhece nenhum adorador com a conta cheia. Deus não conhece nenhum adorador com o celeiro cheio. Ele conhece adorador quando não tem ninguém, porque Deus está procurando quem adora quando não tem. Porque adorar tempo é fácil demais. Eu estou pregando aqui nessa noite, eu comecei a ficar invocado aqui em cima desse altar. Eu estou pregando aqui nessa noite para uma igreja que, se Deus der, vai adorar. Se Deus não der, vai adorar do mesmo jeito. Quem é? Ora, o reino do sul experimenta um tempo de fartura. O reino do norte está expandindo fartura. E nós temos uma mania muito feia de achar que quando nós estamos naquele período da bonança, quando o celeiro está cheio, quando a gente tem saúde, quando tudo vai bem, a gente acha que também está em comunhão com Deus. O nosso maior erro é pensar que o fato de estarmos saudáveis, de não ter doença, de ir tudo bem na vida financeira, está tudo bem também lá em cima.
E não é bem assim. Porque enquanto o reino do sul e o reino do norte estão passando por esse período de bonança, existe um outro lado da história. Era uma época de 3 crises instaladas, as mesmas crises que viviam nos dias do profeta Abacuque. Uma crise chamada moral ou social, a outra política, e a última chamada crise religiosa. Eu vou lhes mostrar por que Amós é levantado nesse dia e por que essa campanha aqui é tão séria. Preste bem atenção. Os dias do profeta Amós eram um dia tão difícil que dizem que a sociedade era tão corrupta, era tão imoral, era tão sem sensibilidade, que era uma época em que homem namorava com homem, mulher namorava com mulher, filho tinha relação sexual com pai, mãe tinha relação com filhos, homens tinham relações sexuais com animais. Era uma época tão imoral. E olha só, esse povo aqui era um povo que dizia que servia a Deus. Esse povo aqui era um povo que cantava: essa casa é tua casa, nós deixamos ela para você, que adorava a Deus de noite e a demônios de dia. Eles queriam que Deus recebesse o culto deles de qualquer jeito, porque tem gente que é assim. Eu posso falar, diga amém. Eu posso falar, diga amém. Você precisa entender que a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Então preste atenção, a maneira como você se comporta daquela porta para fora diz que tipo de cheiro você exala aqui dentro. Porque não adianta pular aqui dentro, rodar aqui dentro, se a sua vida da porta para fora não tem moral, se a sua vida da porta para fora é uma vida desconcertada, é uma vida de mentira, é uma vida de miséria. Mas olha para cá, porque eu vim denunciar essa noite, mas eu vim me trazer um refrigério também essa noite. Eu vim dizer para você que o dono da casa está aqui nessa noite para tratar com a gente, para tratar com a igreja. Tem um que pode levantar a sua mão nessa noite, porque eu tenho uma palavra profética. Eu vim aqui para me dizer nessa noite que o dono da casa vai virar de cabeça para baixo tudo, mas hoje ele vai falar nessa casa aqui o que eu tiver que falar. Deus está. Olha, essa era a sociedade da época. Eu vou mostrar a vocês. A segunda classe era chamada de crise, chamada da classe política. Eles eram corruptos, e é exatamente por isso que Amós, aqui no capítulo 3, entra denunciando. Eles faziam o julgamento das pessoas das entradas da cidade. Vocês podem observar que Amós, capítulo 3, que parece que a partir do versículo 4 é o 5, vai dizer assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Isso aqui, pastor Couto, que é o próprio Deus falando. Esse povo quer andar comigo, mas tem uma vida de qualquer jeito. Não pode andar juntos se nós não estamos de acordo. Ora, os políticos, o que valia era o juízo deles, o que valia é o que eles pensavam, o que eles diziam. Diz o profeta que o pobre naquela época que tinha um chinelo, que tinha o quê? Que tinha o quê? Nem o chinelo que ele tinha, ele era dono dele. Nem o chinelo que o pobre tinha, ele era dono dele. E essa injustiça estava instalada. Eles diziam esse tempo aqui: o que é bom é para mim, e o que sobra é do resto. Eles viviam uma época, e o pior não é isso, irmãos. Eles queriam que Deus estivesse no meio deles. Mas a terceira crise, ela é a pior de todas. É chamada a crise. É a pior de todas. Religiosa. Porque Deus não esperava que o povo, quem ele constituiu, aqueles que pregavam, aqueles que cantavam, aqueles que falavam a sua palavra, pudessem vender aquilo que falavam, pudessem vender aquilo que pregavam. Era uma época em que aqueles que eram levantados por profetas, eles eram comprados para falar aquilo que os ricos queriam ouvir. Eu posso falar, diga amém. Amém. Eu posso falar, diga amém. Amém. Estão inventando igrejas por aí para profetizar o que os outros querem ouvir, para dizer que está tudo bem. Olha para cá, o evangelho de Jesus confronta, e evangelho que não confronta não pode ser evangelho. Se a palavra não te confronta, não pode ser palavra. Eu não vim aqui para falar o que você quer ouvir, eu vim para falar o que Deus quer falar. Eu vim para dizer o que você precisa ouvir. Eu não vim aqui para te adorar. Eu não vim aqui para passar na mão na sua cabeça.
você. Eu vim aqui para dizer uma coisa: prepara Israel para se encontrar com o Senhor teu Deus. Os homens eram comprados para falar o que o povo queria ouvir. Eita, glória a Deus, eu estou sentindo já essa eu vou até folgar a gravata que eu comecei a ficar invocado aqui em cima dessa cara. Pastor, me deixa à vontade aqui, pastor. Me deixa à vontade aqui, porque eu vou correr dentro dessa casa aqui nessa noite. Eu vou profetizar nesse lugar aqui nessa noite. Eu vou marchar nessa casa aqui essa noite. Deixa eu à vontade aqui, porque eu vou dar lugar. Eu quero que Satanás se lasque. Eu vim aqui para dar lugar nessa noite. Eu vim aqui para profetizar. Eu estou pregando aqui para adorador. Quem é nessa noite aqui que veio? Deixa eu ver para lá, mas... Mas Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. Porque quando não tinha mais ninguém para usar, é aqui que eu entro na mensagem. Eu costumo dizer que tudo que Deus está gastando é um doido para usar. Tudo que Deus está gastando é um maluco que não tenha papa na língua, mas que tenha coragem de falar. Tudo que Deus está gastando, pastor, é um doido que tem uma chilena havaiana do cabelo quebrado em 10 pedaços, mas que tenha coragem de falar o que Deus manda, de falar o que Deus quer. E enquanto está todo mundo profetizando o que o povo quer ouvir, olha para cá. Deus resolve fazer diferente. Deus levanta um rapaz com o nome Amós. O nome dele? Amós. Morava a 20 quilômetros de Jerusalém. Olha a profissão dele. A profissão do cara era vaqueiro. Era o quê? Vaqueiro. Não ouvi, não era o quê? Vaqueiro. E cultivador de sicômoro. Agora, irmãos, olha o que é Deus. Eu gosto de Deus, é porque ele entra por uma via que ninguém quer entrar. Quer ver? Tinha tanta gente boa para Deus usar e Deus foi escolher um vaqueiro. Aí tem hora que eu fico pensando. Um dia chega uma irmãzinha lá em casa, falou assim: pastor, eu tive um sonho essa noite tão interessante, mas eu não contei para o senhor mais cedo, porque eu fiquei com medo, porque eu olhei para mim, quem é eu mesmo, pastor? Eu sou a irmãzinha que não sabe nem ler, não sabe nem escrever. Eu olhei para a cara dessa irmã, pelo amor de Deus. Deus abriu a boca de um jumento. Deus abriu a boca de um jumento. Usou um urubu para levar carne para o profeta. Quem é você? Você é o equilíbrio da criação de Deus. Você é a espinha dorsal, a estrutura. Olha para cá. Eu vim aqui essa noite para dizer: Deus usa quem é doméstica, lavadeira de roupa, passadeira de roupa, vendedor de cocada na feira, coletor de tomate. Deus não quer saber. Ele está gastando um vaso que se coloca na posição, um instrumento que tem agora. Amém, amores? Deus escolhe Amós. Agora olha o que é isso aqui, Fabrício. Amós é vaqueiro e cultivador de sicômoro. O que é o sicômoro? A mesma árvore que Zaqueu subiu, você lembra? Não é, pastor?
A figueira brava. Se você visse um pé de sicômoro plantado nas terras de Israel, não foi ninguém que plantou. Ele tinha nascido por acaso aí, alguém jogou um caroço e nasceu. Porque nenhum doido ia plantar sicômoro. E por que não ia plantar? Vou lhe dizer. Porque o sicômoro não amadurecia. E é aqui onde eu entro. Quando Amós chega em Israel, ele vai pregar em Betel. Pregar onde? Aonde? Betel quer dizer casa de Deus. Ele saiu lá de Judá para profetizar em Betel, na casa, porque todos os profetas que profetizavam em Israel eram vendidos. E lá tinha um cidadão por nome de Amazias. O cara era o pastor presidente da região. Ele queria ser a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha Mabel do pacote. Só queria ser o cara, o boneco do Frankenstein. Ele pensava que ele era uma coisa. E quando Amós chega assim: Jeroboão, vão passar por cima da tua mulher, matar os seus filhos, e tu será arrastado. Quando Amazias ouve isso aqui, porque é assim, pastor, é assim. O povo tem uma mania de não dar credibilidade quando o profeta é de casa. Enquanto o Amós está profetizando aí, ninguém está dando ouvido. Quando ele bate de testa com os grandes, aí começam a perseguir. Aí Amazias chega para Amós e diz assim: vai embora daqui. Capítulo 7, a partir do versículo 10. Vai embora daqui. Vai profetizar lá na tua terra. Aqui não. Aqui não. Vai profetizar lá na tua terra. Aqui é a casa do rei e a casa de Deus. A casa de quem? Deus. Vamos melhorar. A casa de quem? Deus. E de quem mais? Deus. Você não está entendendo. O lugar de profetizar é aqui. O lugar de profetizar é aqui. A palavra, meu pastor, está subindo dos altares. Agora tem uma coisa: o lugar de pregar a palavra é aqui mesmo. O lugar de pregar a Bíblia é aqui mesmo. É aqui. Olha o que acontece. Amós chega denunciando. Aí ele abre a boca e diz assim: ei, meu filho, eu não era profeta. Eu não sou profeta. E nem filho de profeta. Eu sou boieiro, vaqueiro e cultivador de sicômoro. Aí ele diz: mas o Senhor me tirou. Mas o Senhor me tirou e me trouxe aqui para profetizar. Porque olha para cá, eu vou falar isso aqui, irmãos. Tem gente que está achando que para profetizar tem que ter uma credencial de pastor. Está pensando que para ser usado tem que ser evangelista, tem que ser diaconisa, tem que ser missionário. Olha para cá. Deus não escolhe você por a sua credencial. Ele escolhe você pela sua capacidade, pelo teu coração, pela tua alma transformada. Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. E ninguém tem nada a ver com isso. Agora, meus irmãos, quando Amós diz que é vaqueiro e cultivador de sicômoros, vale a pena nós entendermos isso aqui. Aqui é o âmbito da minha mensagem. Porque, como eu disse antes, se alguém visse um pé de sicômoro plantado, não tinha sido nenhum israelita que tinha plantado. E por que ninguém plantava um pé de sicômoro? Essa é a razão que eu vou lhe dizer aos pastores aqui na minha retaguarda. Por que ninguém plantava um pé de sicômoro? Porque o sicômoro era um figo bravo. E o figo bravo, diferente do outro que se fazia pasta e tantas outras coisas, ele não prestava, ele não amadurecia. O sicômoro criava aquele figo bonito, aquela fruta bem bonita, crescia, dava músculos, só que não amadurecia. E por que não amadurecia? O processo era esse: quando ele crescia, ele passava do processo de verde para podre. De quê? Vamos melhorar. Passava de quê?
Ou seja, ao invés dele amadurecer, ele apodrecia. Agora minha pergunta é: quem é que vai cultivar o que não presta? Porque essa é a questão. Amós descobriu uma maneira de fazer o sicômoro, o figo bravo, amadurecer. Como ele era cultivador, ele descobriu uma forma de fazer o figo amadurecer. Mas o mais interessante é que quando ele está trabalhando nesse processo, o Senhor está revelando para ele que a mesma forma como ele trabalhava com os figos, era a mesma forma como Deus iria trabalhar com o povo de Israel. Vejam o que acontece. O figo bravo não amadurecia, mas Amós descobre a maneira. Amós espera, antes das duas chuvas que eram conhecidas como Seódia e Temporã, Amós fazia uma coisa interessante. Amós esperava chegar a chuva chamada Temporã. Nome da chuva? O que era a chuva Temporã, meus irmãos? A chuva Temporã era aquela chuva fora de tempo, aquela chuva que vinha para castigar o solo, aquela chuva que vinha para balançar as raízes, aquela chuva que vinha para mexer com as estruturas das árvores. E quando ela chegava, duas coisas aconteciam: os frutos que estivessem na árvore, os que estivessem podre, todos iriam cair com o saculejo do vento e da chuva. Aqueles que permanecessem ali em cima é porque ainda prestavam para uso. E olha o que acontecia: quando a chuva Temporã vinha, que balançava as raízes e o caule da árvore, ele sacudia, e tudo que não prestava caía da árvore. Boa vontade, coloque a mão no ombro de alguém perto de você. Oh, glória a Jesus. Colocou a mão no ombro dele? Então faça assim com ele agora, se você puder. Vai mexendo com ele, vai balançando, balança. Diga para ele essa noite: é assim que Deus vai fazer. Diga: se você prestar, vai ficar em cima. O vento está passando aqui nessa noite e vai ficar de pé só quem ainda presta. Vai ficar de pé quem ainda presta. Só vai, eu vou falar: o vento não é para destruir, o vento vem para balançar com a estrutura. Balança. Quem tem uma boca profética aí, diga eu. Outra vez, diga eu. Aponte o dedão na cara de alguém e diga: meu irmão, o vento está vindo aí. Te prepara, que ele vai balançar as tuas estruturas. Agora diga: não vem para te matar, só vem para despertar a tua vida. Está chegando aí para balançar. Só vem para balançar. Eu estou sentindo ele aqui na casa. O vento vai balançar. Olha aqui. A outra chuva era chamada de Seódia. A chuva Seódia tinha uma função interessante. E Amós está esperando essa chuva. Primeiro ele espera o vento balançar com a chuva Temporã. E depois que o vento balança, que cai o que não prestava, Amós descobre uma maneira de fazer com que os figos amadurecessem. Redobre sua atenção. Amós, missionário no Belém, sobe em cima da figueira como Zaqueu subiu. Ele sobe na figueira, arruma um punhal, uma faca mal amolada. Sabe o que ele faz, Davi? Ele começa a abrir feridas dos figos. Ele vai abrindo feridas das frutas. Como a figueira tem galhos longos e é uma árvore muito forte, ele vai ferindo figo por figo. Ele vai cortando e abrindo feridas, abrindo buracos nas frutas. O mais interessante é isso aqui. Amós descobriu que os figos não amadureciam porque existia uma espécie de resina, uma espécie de leite amargoso dentro dele. E enquanto aquele leite ficava preso dentro da fruta, não tinha como ela amadurecer. Então o que é que Amós faz? Amós abre as feridas dos figos para que o leite escorresse e caísse para fora. O que está acontecendo aqui? Aí quando o leite escorre, chega a chuva chamada
chamada serôdia. A chuva serôdia é aquela chuva macia, parecendo chuva do Espírito, parecendo chuva de Deus, parecendo chuva do céu. A chuva serôdia descia. Sabe o que fazia? A chuva serôdia lavava as feridas dos figos, lavava o leite que ficava nos figos, lavava o leite que ficava nas feridas. E sabe o que acontecia, Fabrício? As frutas, com a lavagem da chuva, provocavam um amadurecimento nas frutas, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Retome sua atenção para entender, porque eu vou liberar a palavra. O que Deus está te dizendo aqui nessa noite? Deus trouxe pessoas aqui nessa noite, porque Ele quer abrir feridas em algumas pessoas aqui. Porque tem gente que tem 40 anos de igreja e nenhum dia de maduro, tem 30 anos de igreja e nunca amadureceu. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para abrir feridas, para cortar essa ferida, para escorrer esse leite. E tem mais uma coisa: vai descer uma chuva aqui nessa noite para lavar as tuas feridas. É simples. Assim era o povo de Israel. O povo queria relacionamento com Deus. Era bonito por fora. Cadê a atenção? O povo era bonito por fora, mas era cheio de leite amargo por dentro. E a única forma, irmãos, você sabe qual é o maior engano da igreja? É buscar as coisas de fora, enquanto o que mais precisa é as coisas de dentro. O propósito de Deus não é te abençoar só por fora, é transformar você primeiro por dentro. Ele te dá uma casa, você continua intrigada com seu marido. Ele te dá uma casa, te dá um carro, você continua sem falar com a sua filha. Ele te dá uma casa ou um carro, você continua mentindo do mesmo jeito. Tem pessoas que têm 40 anos na igreja, mas nunca amadureceu. 50 anos de crente, pula, roda, profetiza, nunca amadureceu. O que Jesus está dizendo aqui hoje é: eu te trouxe aqui hoje porque eu vou usar esse punhal aqui. Eu vou abrir feridas em você nessa noite. Essas feridas vão te causar dores, mas vai fazer você botar para fora aquilo que não deixa você amadurecer. Vai fazer você botar para fora aquilo que é amargo dentro de você. Vai fazer você botar para fora aquilo que te atrapalha. Irmãos, eu vou falar porque eu estou sendo tomado por uma graça aqui nessa noite. Quanta gente na igreja, 20 anos de crente, nunca foi batizado com o Espírito Santo. Porque o Espírito quer tomar a casa por dentro, mas a casa é cheia de amargura, a casa é cheia de ressentimento, a casa é cheia de coisas amargas. E o Espírito não pode morar dentro de uma casa dessa. Olha para cá. Nós vivemos um tempo de uma geração onde a casa está cheia, a igreja está cheia, mas o que Deus mais precisa não é morar dentro desse templo, é morar dentro de mim como igreja. Mas tem pessoas que, enquanto Deus não cortar, não abrir feridas dele, enquanto não escorrer esse leite da amargura, essa falta de perdão, esse ressentimento maligno, essa desobediência, eu vim aqui como profeta da sua vida. Eu vim aqui como um emissário de Deus para mostrar para você uma coisa: é tempo de amadurecimento. Nós vivemos um tempo de uma geração amarga.
Diga comigo nessa noite: as minhas mãos são mãos proféticas. Diga: as minhas mãos são mãos que saram, são mãos que transformam. Se a tua mão sara, então segura na mão de alguém aí perto de você. Segura na mão de alguém perto de você, segura. Fecha o corredor, fecha o corredor. Aperta na mão dele bem. Irmãos, você não tem noção. Essa campanha aqui, pastor, essa conferência aqui não é do jeito que muita gente estava pensando, não. Jesus não trouxe você aqui para te dar casa, para te dar marido, para te dar carro. Ele não trouxe você aqui para confrontar você com Deus. Agora o Senhor está dizendo aqui no meu coração: filho, diga para esse povo que hoje é noite de faxina. Diga para esse povo que hoje vai descer um rio, uma chuva sobre essa casa e vai lavar feridas aqui. Isso. Continua, Deus, fechamos. Deus trouxe pessoas aqui que têm feridas antigas, cheio de feridas antigas, pastor, ressentimentos antigos, mágoas antigas. O Senhor está dizendo hoje: eu te trouxe aqui e eu vou cicatrizar essas feridas, eu vou fechar essas feridas. O Senhor está dizendo: eu te trouxe aqui hoje, porque hoje eu vou mostrar para você que você é minha morada. Segura a filha na mão dele.
Meu filho, diga para esse povo que essa noite eu vou batizar, essa noite eu vou curar, eu vou restaurar, e o Senhor começa a me mostrar aqui casamentos sendo restaurados. O Senhor está visitando causas da justiça aqui agora. O Senhor está mostrando aqui portas escancaradas e abertas. O Senhor está dizendo aqui: diga a este povo que aonde houver um vaso, aonde houver um coração quebrantado, eu vou soprar sobre a vida dele agora. Solte a mão de quem está perto de você, solte. Agora erga as tuas para o alto. Segura, segura. Eu vou contar de 1 até 10 aqui agora. Vai descer uma chuva aqui nessa noite. Uma chuva serôdia. E essa chuva ela vai descer para lavar feridas. O Senhor está dizendo aqui que enquanto Ele estiver lavando feridas, as pessoas que forem lavadas as suas feridas vão começar a chorar e sentir uma graça por dentro. Vão sentir o desejo de botar para fora a alegria que Deus está dando. O Senhor está dizendo aqui nessa noite que terá muito pranto, muita lágrima, muita língua estranha. O Senhor está dizendo aqui nessa noite que vai haver um renovo sobre esta casa. Deus está dizendo aqui nessa noite que vai soprar um vento para balançar e uma vento para balançar e uma chuva para lavar. Segura as mãos. Eu vou contar de 1 até 10. Feche os olhos. Espírito de Deus, eu quero te pedir nessa noite como profeta, Jesus. Se a palavra que eu preguei nessa noite aqui é tua, se essa igreja aqui também é tua, se tem crente como eu contigo aqui nessa noite, manda um vento aqui agora dentro dessa casa, Jesus. Jesus, começa a colocar no alto da cabeça desses crentes aqui uma chuva lavando no alto da cabeça as plantas dos pés. E todos aqueles que forem lavados nessa noite, Jesus, o Senhor me deu um sinal aqui nessa noite, nessa casa. Quem for lavado aqui nessa noite, me deu um sinal, Jesus. Aonde o teu Espírito pousar aqui, me deu um sinal. Aonde a tua graça descer aqui, me deu um sinal. Aonde houver um crente que a chuva lavou, seja um obreiro, seja uma senhora, seja uma jovem, me dá um sinal aqui agora. Eu vou cantar. Belaya, solidas, minari, calamito de minarasa. Jesus começou a soprar um vento aqui, a chuva vai começar a descer agora. Eu conto 1. Já tem gente sentindo aqui essa noite. Eu conto 2. Começou a chover na casa. Eu conto 3. Já tem línguas estranhas nessa noite. Eu conto 4. Já tem gente recebendo aqui. Eu conto 5. Deus começou a abraçar pessoas aqui agora. Eu conto 6. O vento está entrando pela porta aqui agora. Lavação de da
Eu conto 7. Eu conto 8. Eu conto 9. Jesus está mandando largar o microfone que ele vai falar agora. Começou a chover. Começou a chover.